O tema de hoje vai ser: cansada de sofrer no seu casamento? Você está cansada de sofrer? Quantas pessoas trazem para mim situações, eu estou cansada, eu não sei o que fazer, e você continua naquela relação ali sofrendo, acha que não tem jeito, não sabe o que fazer, acha que a solução vai ser viver casada e infeliz para sempre. Se você sente isso, se você quer saber como fazer para mudar essa situação, é sobre isso o que eu vou falar hoje, de você sair desse estado de sofrimento, sair dessa situação, desse casamento que você só se sente mal, que você está só infeliz e você não sabe o que fazer. E por que a gente se sente assim, desgastada, infeliz? Eu não sei o que fazer no casamento, eu estou muito triste, o meu marido age de tal forma e eu não estou satisfeita, e o meu marido tem tal comportamento, eu estou me sentindo humilhada, eu estou me sentindo desgastada dentro da relação. Ontem mesmo, uma pessoa me procurou falando que o marido bebe e tal, e quando procura por ela, ela se sente humilhada. E, de fato, quando você não tem o respeito do seu marido, quando ele não te trata da maneira que você quer, quando não tem um respeito, vocês estão desconectados, não há essa conexão dentro do casamento, você já não tem mais aquela intimidade que vocês tinham antes. E aí você começa a sentir o quê? Abusada. Principalmente quando você vai ter intimidade. Parece que você está sendo usada. Sabe aquela coisa que você mesma já está se desrespeitando? E não é para ser assim. O que diferencia um casal de amigos de um casal marido e mulher? É exatamente o contato íntimo, o relacionamento íntimo. E isso tem que existir dentro da relação. Só que isso tem que ser um reflexo, isso tem que ser um resultado da intimidade, da conexão que vocês estão vivendo durante todo o dia, durante todo o relacionamento. Desde o momento que vocês acordam até a hora de ir dormir. Esse contato, esse carinho, esse respeito, ele tem que existir o tempo todo na relação. E, Silvana, por que eu estou me sentindo já infeliz? Eu estou me sentindo triste, eu não consigo me sentir feliz dentro do relacionamento, dentro do casamento, e eu estou ficando cansada de sofrer dentro desse casamento. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Eu estou sofrendo tanto, eu quero fugir, eu quero acabar com essa dor. Eu já fiz de tudo que eu podia, eu preciso trocar de relacionamento, eu preciso sair desse casamento. E é aí que as pessoas erram, porque você pensa em sair daquela relação, mas você não está resolvendo o seu problema. E se você não curar suas feridas emocionais, se você não curar o que está te levando a viver essa relação assim, essa relação abusiva, essa relação onde você sente aí sofrendo, se você não curar o que está te levando a viver isso, você vai para outro relacionamento e vai continuar vivendo as mesmas coisas. Tudo que acontece na sua vida é a sua responsabilidade. Como assim, Silvana? Eu estou sofrendo, eu não sei o que fazer, e você fala que eu sou responsável? Sim, porque a gente decide o que a gente vai viver. Se você hoje me disser, Silvana, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir hoje. Hoje eu estou saindo da minha casa, ou eu estou colocando meu marido para fora de casa. Se você tomar essa decisão hoje, entende que é uma decisão sua, que você está tomando uma decisão no seu casamento. Da mesma forma, você pode decidir transformar essa situação e entender por que eu estou vivendo isso. O que está me levando a esse relacionamento que eu estou aqui sofrendo e eu não consigo fazer nada diferente? Eu já tentei de tudo, eu tento agradar meu marido de toda forma e não consigo, a gente não consegue se entender. E quanto mais você fica aí tentando, mais você sofre, mais você está nesse estado de sofrimento. E quando a gente está assim, nesse estado de sofrimento, quando a gente está sem força, estou cansada desse casamento, estou cansada de ficar sofrendo, de não ser reconhecida, de não ser valorizada. Enquanto você está nesse estado, porque você não é assim, você não é infeliz, você não é uma pessoa assim, você está.
Por isso que a gente chama de estado de sofrimento. É um momento. É um momento que você está vivendo e que você está vivendo aí se sentindo uma pessoa sofrida dentro da relação. Me diz aí, o que hoje está te incomodando no seu casamento? Faça essa reflexão. O que hoje mais te incomoda dentro do casamento e que está te fazendo se sentir assim? Será que tem a ver com o seu marido? Será que tem a ver com alguma condição que vocês estão passando hoje? Será que tem a ver com você? Você não está conseguindo se realizar, você não está conseguindo ser feliz. Talvez você criou uma expectativa do casamento, você criou uma expectativa do que o seu marido deveria ser e ele não atendeu essas expectativas. Eu imaginava que o meu marido tivesse que agir dessa forma comigo, que ele fosse mais atencioso, que ele fosse mais carinhoso, e ele não é. Então eu criei ali uma expectativa daquela relação, daquele marido, e ele não atendeu as minhas expectativas. Qual é a situação que está te fazendo sofrer hoje? O que hoje está te levando a esse estado de sofrimento? Então, pensa comigo, se eu estou num estado de sofrimento, eu posso mudar. Isso não é quem sou eu, é um estado. Assim como tudo se transforma, tudo pode mudar. A água, ela tem vários estados. Eu posso congelar a água e ela virar um gelo. Eu posso ferver, ela ficar muito quente. Eu posso passar por vários estágios. E neste momento, você está assim. Talvez você esteja aí sofrendo com alguma situação aí no seu casamento. Talvez você não esteja aí desistindo, mas tem alguma coisa que está te incomodando e você não sabe por quê. Por que a gente chega naquele ponto que a gente começa a fazer tudo para o marido, começa a agradar e você está ali se sentindo sofrendo, você não está feliz e você não consegue mudar e você não consegue sair dessa relação? Por que isso acontece? É preciso a gente entender que existem formas de amar, existem formas de amor. E quando a gente vive um amor aí de dependência, a gente começa a depender do amor do outro. A gente fica ali carente daquele amor. E quando que nasce isso? Dessa necessidade de se sentir amada. Eu não estou me sentindo amada. Aí, quando as pessoas me dizem assim, Silvana, como eu faço para ter o amor, o carinho do meu marido, sem ficar ali mendigando, sem ficar pedindo, sem ficar implorando aquele carinho, aquele amor? Como você faz isso? Como você faz isso para você não ficar sofrendo? Você tem que entender que nasce dessa necessidade de se sentir amada. E aí você tá ali se sentindo triste, nesse estado de sofrimento, querendo se sentir amada, e sem você perceber, você começa um estado de dependência do seu marido. É preciso que ele me dê carinho para eu ser feliz, é preciso que ele faça isso para eu me sentir amada, é preciso que ele faça aquilo. E aí, talvez dentro de você, você tenha a crença de não ser merecedora. Olha, eu sei que eu preciso me sentir amada, eu sei que eu preciso sair desse estado, Silvana, mas isso aí não é para mim. Talvez hoje você esteja se sentindo assim. Não, eu sei, Silvana, que eu posso ser feliz, sim, mas isso aí é para outra pessoa. A outra mulher deu sorte, a outra mulher consegue, eu não consigo. E eu estou aqui para te dizer que você consegue. Se você entender que existem coisas dentro de você que precisam ser curadas e transformadas para que você se sinta merecedora, para que você consiga agir de forma diferente. E se você não cura essas feridas, se você não muda essas crenças, se você não se transforma, você não consegue transformar o seu casamento. É preciso você ter consciência disso para que você possa transformar a situação que você está hoje. Porque muitas das vezes a gente olha para fora. Eu olho para o meu marido, o jeito que ele está se comportando, o que ele está fazendo errado comigo, aquilo que eu estou insatisfeita com ele. E eu esqueço que a minha vida, aquilo que eu estou vivendo, ela faz parte da decisão que eu tomei. Quantas decisões você já tomou hoje, quando acordou? Você decidiu acordar,
Você decidiu ligar essa live, entrar nessa live. Você decidiu se tomou café ou não tomou café. Você decidiu se hoje você ia acordar tomando um banho ou se você não ia tomar um banho. Talvez você esteja me assistindo agora deitada na cama. Quantas decisões a gente toma desde a hora que a gente acorda? Então, o resultado do que a gente vai viver, se a gente vai ficar no estado de sofrimento ou não, depende das nossas decisões. Isso aí, ó. O tempo todo, se você abrir os olhos, você já tomou uma decisão de abrir os olhos, porque você poderia dormir mais. Entende? Que a nossa vida é uma sequência de decisões. A gente decide o tempo todo. E quando a gente está assim, faltando isso dentro de nós, a gente não sabe como agir, a gente não sabe o que fazer e a gente começa naquele estado de sofrimento. Então é preciso entender onde nesse casamento eu quero viver esse casamento, eu preciso viver ou eu desejo viver esse casamento. Essa pergunta você pode fazer todos os dias. Eu desejo viver ou eu estou vivendo esse casamento porque eu preciso? E cuidado com a palavrinha preciso. Porque quando você precisa viver, é porque tem algo aí que precisa ser resolvido. Você não tem que estar dentro do casamento porque você precisa, mas porque você deseja. Entende isso? Ah, Silvana, mas se hoje eu estou sofrendo e eu só não deixo esse casamento porque eu preciso por alguma razão, como que eu faço para mudar isso? Então é necessário a gente entender o que está te levando a viver esse sentimento de somente necessidade, curar isso, para depois você poder desejar o casamento. E aí sim, você passa a desejar. Eu me sinto feliz casada. Eu desejo estar casada. É você usufruir desse relacionamento, viver um relacionamento saudável, aquilo que faz você crescer a cada dia. O relacionamento, a gente cresce a cada dia. Agora, se eu não tomo consciência de que existem crenças em mim, porque as crenças, elas estão por trás dos nossos comportamentos. Eu só vou agir, eu só vou fazer, eu só vou tomar uma decisão conforme o que tem dentro de mim. Entende que a forma que eu vejo algo, ela tem a ver com a minha história de vida, com aquilo que eu vivi, com as minhas experiências, com aquilo que eu acredito ser verdade. E aí eu tomo uma decisão. Por que eu vou decidir acordar? Por que eu vou decidir levantar? Porque eu sei que isso vai me fazer bem, eu preciso viver, eu preciso agir. Por que eu vou decidir que hoje eu vou transformar meu casamento? Porque eu sei que eu mereço e eu sei que eu posso. Agora, se eu não acredito em mim, se eu tenho essa crença de que a outra pessoa é que tem sorte, outra mulher que deu sorte, que encontrou um bom marido, a outra mulher que ela encontrou fulano de tal, olha lá, que sortuda, né? Encontrou um homem bom. Se você ficar assim, você nunca vai achar que você é merecedora. Você sempre vai se sentir menos. Você vai continuar no estado de sofrimento. Então é importante você entender que a gente precisa se sentir amada para a gente poder. Eu preciso cuidar de mim, das minhas feridas, das minhas dores e me sentir amada para que eu possa cuidar do relacionamento. Eu não consigo, senão o outro fica tentando me dar amor, mas eu não consigo me sentir amada, sabe por quê? Porque não tem isso dentro de mim, eu não consigo reconhecer nem mesmo que é amor. Como eu vou achar que aquilo ali é uma forma de carinho, de amor, se eu não tenho isso em mim? Eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou nesse estado de sofrimento. Como assim você está me dizendo aí para me sentir amada? Você não consegue reconhecer isso, identificar. É por conta disso. É preciso curar essas feridas, ressignificar essas crenças que tem dentro de nós, porque senão a gente vai continuar agindo da mesma forma e a gente vai continuar tendo uma ação do nosso marido da mesma forma que ele está agindo. É preciso eu mudar a ação para transformar a situação.
se eu quero um casamento diferente, se eu quero um casamento transformado, se eu quero que meu marido mude a conduta dele, se eu quero que ele passe a me valorizar, se eu quero que ele passe a me respeitar, eu preciso mudar as minhas atitudes e as minhas ações. Ah, sim, entendi. Mas como que eu mudo as minhas atitudes e as minhas ações? Eu preciso mudar o que tem dentro de mim, senão eu não vou agir diferente. Eu só vou agir conforme o que tem dentro de mim. Não tem como. Isso faz parte da minha história, do que eu acredito, do que eu sei que é verdade, e eu vou agir conforme aquilo que eu acredito. E se eu não curo as minhas feridas, a gente continua agindo da mesma forma. Então, é importante você tomar essa consciência de que é preciso se transformar e parar de depender, esse amor de dependência. Porque existem 3 tipos de amor, né? Eu tenho o amor físico, que é aquele amor onde a gente, aquele impacto onde a gente acha a pessoa bonita, a gente sente uma atração física. Existe um amor que é inteligente, que é quando a gente se conecta com outra pessoa por princípios, propósitos, é aquela conexão de alma, sabe? Quando você encontra uma pessoa e você sente que você de fato tem essa intimidade emocional com o outro, vocês têm os mesmos princípios, valores, e você sente isso. Agora tem um amor que ele é um amor emocional. É você se unir a outra pessoa com as suas carências, ele com as carências dele. E aí você fica ali um querendo preencher a carência do outro. É um buscando essa carência. Se você não se cura, é exatamente essa pessoa que você atrai para você. É igual você vira ali um parasita, sabe? Quando eu não acredito que eu mereço, quando eu não acredito que eu posso, eu fico o quê? Eu fico uma coitadinha e fico deixando que ali o outro venha sugar toda a minha energia. Fica ali só nessa relação de dependência. Eu não consigo me livrar dessa situação. Eu não consigo sair dali. E por que, Silvana, que a gente fica num relacionamento onde a gente está sofrendo, onde a gente sabe que está sofrendo e não consegue sair dessa situação? Porque existe uma coisa que se chama ganho secundário. Você está ganhando alguma coisa com isso. Então, existem 2 passos. Primeiro, você identificar: estou sofrendo? Eu estou infeliz em alguma situação no meu casamento? E aí a segunda pergunta é: o que eu estou ganhando com esse sofrimento? Nossa, Silvana, você vai me dizer que está ganhando com sofrimento? Sim. É algo inconsciente, você não tem consciência. Por isso, fazer essas perguntas, para você trazer a sua consciência, o porquê que você está vivendo esse sofrimento. É preciso a gente tomar consciência para a gente poder curar. É o primeiro passo, tomar consciência do que está acontecendo. Se eu estou infeliz, se eu estou vivendo esse momento de infelicidade e eu não consigo sair dessa situação, o que eu estou ganhando com isso? Muitas pessoas, às vezes, é muito sério isso. Muitas pessoas ficam doentes, porque quando ela está doente, ela ganha carinho. Me diz aí se você conhece alguma pessoa, se você já viu alguma cena assim, onde a pessoa até fica feliz em estar ali naquela situação da doença para receber cuidado, para receber carinho, porque ela nunca recebe esse carinho. Então, quando ela fica ali naquele estado, é um momento que ela tem esse ganho. Então, entende que ela sofre, mas ela vai ter um ganho secundário. Ela vai ter aquilo que ela não tem quando ela não está doente. Às vezes, até crianças, acontece isso com crianças. Crianças, às vezes, para chamar a atenção dos pais, pais que andam muito ocupados, fazendo muita coisa, trabalhando, de repente a criança aparece doente. Ou a criança, ele está com um transtorno, ele está muito agitado. Gente, é uma reação da criança para te chamar a atenção, para te mostrar: oi, eu quero carinho, atenção, olha que bom que agora você percebeu que eu estou doente. Entende? Então o seu inconsciente, você não é consciente, você fica doente para ter um ganho secundário.
Entende como nós funcionamos? Que tudo está dentro de nós e algumas coisas são conscientes, ela está na minha consciência, eu sei que isso está acontecendo, e outras coisas são inconscientes. E o mais incrível, que a maioria delas é inconsciente. É como, eu não estou perto de mim aqui, mas eu gosto de mostrar o iceberg, né? Aquele desenho do iceberg. Fica uma pontinha para fora. A nossa mente, ela só tem consciência de 5% do que fazemos. Imagina, 95% a gente não tem consciência, mas está dentro de nós. Está dentro de nós. E a gente age, a gente decide, a gente faz conforme aquilo que está dentro de nós. Agora você imagina quanta coisa você está vivendo hoje porque você não tem consciência de que está dentro de você. Então é preciso passar por essa cura, olhar para dentro de você, aprender a se ouvir, aprender a ver qual é a crença que está me atrapalhando, o que tem dentro de mim que está fazendo eu viver essa situação, por que eu vivo esse estado de sofrimento, o que eu estou ganhando com isso, qual é o ganho secundário que está me fazendo a viver isso. O primeiro estado de cura, o primeiro passo para transformar qualquer situação no seu casamento, no seu relacionamento, o primeiro passo é você tomar consciência. Porque se eu não sei que eu tenho aquilo, como eu vou resolver? Você está ali sentindo uma febre. Imagina aqui um estado febril. Você está sentindo uma febre, você está quente, está com febre, está ali. A febre é o quê? Está te mostrando que você está com alguma coisa. A gente não tem a doença de febre. Me diz, existe a doença de febre? Não, a pessoa está com febre porque tem alguma doença se manifestando, alguma infecção, alguma coisa no corpo se manifestando. E a febre está ali mostrando que existe uma doença. É assim também quando você está brigando no seu casamento, quando você está infeliz no casamento. O que é essa briga? O que é essas discussões, esses desentendimentos? É a febre. Ela está ali te mostrando que o casamento não está bom. E Silvana, como eu resolvo isso? Eu preciso tomar consciência. O que está por trás dessa febre? O que está levando eu ter essa briga? O que está levando eu viver essa infelicidade? O que você faz quando está com febre? Você vai ao médico descobrir. Olha, eu estou com febre. O que será que está acontecendo comigo? E aí eu vou lá e vou identificar. Não, você está com uma infecção, tal, tal, tal. Então você precisa tomar tal antibiótico, você precisa tomar tal remédio e você vai tratar a doença. Mas se você não toma consciência, se você não vai ao médico para você saber qual é a doença que tem por trás daquela febre, como você vai tomar o medicamento adequado? Você não vai tomar, você não sabe o que você tem. É assim também no casamento. Você está brigando, você está discutindo e você precisa passar a viver um relacionamento saudável. E como eu faço isso, Silvana? Tomando consciência. Peraí, isso não tá bom. Eu estou vivendo uma relação que não tá legal. Eu não estou feliz. Eu preciso cuidar disso aqui no meu casamento. Então vamos cuidar, vamos curar. E é isso, essa é a minha proposta, essa é a minha missão de vida aqui. É te ajudar a curar as feridas do seu casamento, para que você possa viver um casamento saudável, acabar com as brigas, as discussões no seu casamento e viver uma relação saudável. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência. Se eu não sei, já estou aqui dando, eu falei que no final da live eu daria 4 passos para a sua mudança e para a sua transformação. Esse é o primeiro passo. É você tomar essa consciência. É preciso você ter consciência do que você está vivendo, do que está te fazendo sofrer. Se você não tem consciência, como eu vou resolver? Se eu não sei qual doença está por trás daquela febre, qual medicamento eu vou tomar? Aí eu sei o que você vai fazer. Você vai tomar um analgésico,
alguma coisa para tirar os sintomas da febre. E você não vai resolver. Você vai diminuir a febre. E quantas pessoas ficam dentro do casamento? Ah, eu briguei hoje. Ah, já sei, eu não vou falar mais disso, que eu não quero discutir. Então eu vou deixar para lá, eu não vou resolver esse problema. Então eu não falo mais sobre isso, que aí é mais fácil, a gente não briga. Tá, então você tomou ali um analgésico para diminuir a sua febre, para você não brigar naquele dia. E aí, ou então você vira e fala assim: quer saber? Vou fazer a vontade dele, vou fazer isso que ele está pedindo, que aí a gente não vai discutir mais, a gente não vai mais. Vou fazer o que ele quer. E aí você chega no dia seguinte e percebe: ué, eu estou fazendo isso que ele quer, e por que não está resolvendo? Por que esse homem agora ele quer outra coisa, ou ele quer mais, e ele nunca está satisfeito? E aí você vai estar agradando ele nunca vai estar satisfeito, e você vai estar se sentindo cada vez mais triste. Porque você vai estar abrindo mão do seu respeito, do que você quer, só para agradar o outro. E isso não é relacionamento. Isso são os remédios, as pequenas pílulas que você vai dando para tentar remediar, para tentar ali diminuir aquela febre, diminuir aquela dor, e você não cura a doença. Você não cura o que está causando aquilo. Você não aprende a se relacionar. Você não aprende a ter um diálogo. Você não aprende a viver uma relação harmoniosa. Entende isso? Que não dá só para ficar tentando remediar. É hora de curar o que está fazendo eu viver esse casamento assim. E não é desistindo do casamento que você vai resolver, porque esse estado de sofrimento vai continuar dentro de você. Você vai separar e você vai criar outros sofrimentos, em virtude também da separação. Outras consequências que vão te causar dor e sofrimento. Você acha que você vai ficar mais feliz com essa decisão? Ou você ficaria mais feliz se você conseguisse dar a volta por cima, curar essas feridas, entender o que está acontecendo e ter um casamento saudável, o seu casamento saudável? O que seria mais importante, mais forte para você? Restaurar o seu casamento e viver essa relação saudável, e você poder olhar e falar assim: uau, eu consegui. Ou você desistir. Ah, eu desisti, eu separei, não deu certo. A gente não estava se dando bem, eu acho que o amor acabou, não está dando certo. E aí você vai ter o trabalho de tentar encontrar outra pessoa de novo. E será que vai encontrar essa pessoa com os mesmos objetivos, com os mesmos valores, para viver uma relação de valor? E talvez a segunda também não dê certo, a terceira também. Vocês sabiam, um dado curioso, que existem mais divórcios de pessoas de segunda união do que de primeira união? Às vezes a pessoa fala assim: não, vou casar de novo, que aí eu vou ter um outro relacionamento, e aí eu vou resolver isso. Esse marido não me merece, tá. A gente inventa, né? A gente fala uma relação de coisas. E aí, quem te garante que o segundo relacionamento vai ser melhor? Porque não tá só no outro. Ah, Silvana, mas o casamento, o relacionamento é 50%, cada um tem que fazer a sua parte. Sim, mas você está fazendo a sua? Você já aprendeu a se relacionar? Você aprendeu a viver um casamento saudável? Se você... A gente sempre acha que o outro não está fazendo a parte dele, né? Mas eu faço, eu sou isso, eu faço aquilo. E às vezes a gente faz tanto que a gente acha assim: eu sou uma esposa perfeita, eu faço tanto por ele. Mas quem disse que ser perfeita é fazer tudo o que ele quer? Quem disse que ser a melhor esposa é fazer tudo o que o marido quer? Aí é que entra a situação. Entende? Me diz aí no comentário. Como você se sentiria mais feliz? Restaurando o seu casamento? Põe número 1. Ou número 2? Desistindo, tendo coragem de desistir e tentando com outra pessoa.
O que te deixaria mais feliz? Olha para dentro de você agora. Qual o sentimento? Imagina as duas possibilidades. O que você sente? Número um, eu ficaria mais feliz se eu soubesse que eu consegui dar a volta por cima e transformei meu casamento. E número dois, não, ficaria mais feliz se eu tivesse coragem de me separar e dar a volta por cima. O que te deixa com sentimento assim, estou mais satisfeita com essa decisão? O que eu me sentiria melhor? O método cura do casamento, ele faz exatamente isso. É transformar a sua vida, o seu casamento. Porque senão a gente fica na caixinha, a gente não toma consciência do que está levando a gente viver aquilo. E a gente continua mais e mais vivendo mais. E por que você sabe disso, Silvana? Porque eu vivi assim alguns anos da minha vida, sofrendo. Aí eu tentava e eu buscava informação. Como que eu faço? Porque o casamento era importante para mim. E aí, quanto mais eu buscava, eu não conseguia. Eu não conseguia sair do lugar. Até eu descobrir exatamente o que fazer para curar, para tratar a dor mesmo, para tratar a doença e parar de sentir isso. Porque senão a gente fica ali com aqueles desentendimentos, sofrendo dentro do casamento e a gente não sai do lugar. Entende isso? Então é preciso a gente curar as feridas, a gente entender. Ai, mas Silvana, o meu marido bebe, o meu marido é grosso, o meu marido é isso, é aquilo. Então você tem a capacidade, você pode mudar a dinâmica da sua relação e transformar. Você está dizendo que eu vou mudar o meu marido? Você vai mudar a sua ação e você vai ter uma ação diferente dele. Você vai ter uma contrapartida. Entende isso? Um muda a dinâmica da relação o tempo todo. Quando a gente está num relacionamento, é o tempo todo a gente tem gatilhos, gatilhos mentais, gatilhos. E aí, você está feliz da vida, acordou bem hoje, feliz, e seu marido vem com aquele mau humor. E aí ele fala alguma coisa e você fica desanimada. Pronto, despertou um gatilho em você. Ou então, talvez tenha alguma coisa que você não goste que seu marido fale. E aí ele fala, e às vezes até mesmo para te provocar. E aí, naquele momento, pronto, acabou o seu dia. Então, do mesmo jeito que a gente pode agir para destruir o dia do outro, a gente pode também construir. Mas a gente precisa agir com os gatilhos corretos. A gente precisa de uma ação diferente. Ah, é 50%? É 50%, são duas pessoas. Mas esse aqui vai agir conforme esse aqui age. Então a gente precisa o tempo todo agir diferente, ter uma ação diferente para mudar essa situação. Então eu vou falar aqui para vocês agora desses 4 passos para essa mudança, para essa transformação no seu casamento. O primeiro deles é o que eu acabei de falar, é a gente tomar consciência de que existe algo. Se você hoje não está feliz no seu casamento, se o seu casamento não é fluido, você não sente que o casamento é saudável, você tem alguma coisa que está te incomodando, é porque existe algo que você precisa tomar consciência. O que é que está te incomodando aí? Qual é a situação que você precisa curar? Aquilo, essa infelicidade, esse sentimento de não satisfação, ele é a febre. Aquela febrezinha que está ali. Está ali, está te dizendo que tem algo ruim, está te dizendo que o casamento não está bom. É aquela febrezinha. Ah, a gente sempre discute, a gente não consegue conversar sobre algo, é aquela febre. Mas existe algo por trás. Existe algo que está levando esse desentendimento, essa desconexão, essa falta de intimidade. Então, eu preciso tomar consciência do que está acontecendo. Lembra que eu falei que a gente tem atitudes que são inconscientes? A gente age sem saber que aquilo está dentro de nós? Então, a gente precisa trazer isso para a consciência. Esse é o primeiro passo. Eu só posso resolver aquilo que eu sei, que eu conheço. Então, eu preciso tomar consciência de que há um problema. O segundo é a autorresponsabilidade.
Eu entender que eu posso sim transformar a minha vida, que tudo que existe hoje na minha vida é resultado das minhas escolhas. Eu escolho, o dia amanheceu o mesmo para todas nós. A gente escolhe como vai olhar para o dia e vai dizer: o dia hoje está lindo. Outra vai dizer: não, eu não gosto do dia desse jeito. Por que as pessoas têm opiniões diferentes sobre as mesmas coisas? Porque tem coisas diferentes dentro de cada um. Então, quando eu entendo que minha autorresponsabilidade, eu tomo decisões para o que acontece na minha vida. Eu decido o que eu vou escolher. Eu decido como eu vou agir com meu marido. Eu decido como ter uma conversa adequada. Mas eu preciso saber como fazer. E é aí que entra o terceiro passo. É preciso ter ferramentas. Silvana, eu decidi então que eu quero transformar meu casamento. Eu decidi que eu quero ter uma conversa de valor, eu quero ter uma conversa íntima com meu marido. Mas como eu faço isso? Então é preciso a gente ter ferramentas, a gente ter técnicas, a gente saber como fazer. Ah, Silvana, mas eu vou ficar pensando em técnica o tempo todo. Entenda uma coisa: se alguém é feliz no casamento, você também pode ser feliz. Nós somos todos iguais. Mas o que muda? A forma de agir. Você pode ter certeza que aquela pessoa, ela tem algo dentro dela diferente, ela age diferente. Entende isso? E por isso ela colhe frutos diferentes. A gente colhe os frutos que a gente planta. Então, eu preciso ter ferramentas para agir. Ah, no início, você pode, puxa, eu tenho que falar dessa forma, você só vai aprender. Porque depois que você aprende a forma de conduzir aquela conversa, a forma de se comportar, você não fica mais pensando. É como aprender a andar. A criança vai engatinhando, uma hora ela começa a andar e de repente ela começa a correr. E nunca mais ela volta a engatinhar. É assim com tudo que a gente aprende. Então, se você passa por esse terceiro passo, agora eu tenho ferramentas. Eu sei como agir dentro do meu casamento. Eu sei quando uma situação... Ah, Silvana, você vai dizer que eu nunca mais vou brigar no meu casamento. Vão aparecer as situações em que vocês vão divergir. Vocês são diferentes. Só que o que muda? Agora você tem ferramentas de saber como agir, como conduzir. Então, eu sei quando eu enfrentar essa situação, como agir. E aí eu não vou brigar, eu não vou discutir. Entende? Eu consigo acabar com essas brigas. Eu consigo acabar com isso e ter uma harmonia, ter um relacionamento saudável. E aí vem o quarto passo, que é ação. A gente precisa agir. Não adianta nada você ficar aqui me ouvindo se você não mudar a sua forma de se comportar, se você não agir em direção ao que eu estou falando. Senão você vai continuar aí vivendo as mesmas coisas. Você vai só me ouvir. Vai entrar aqui e sair ali. Não adianta ouvir sem ação. E eu não estou aqui para motivar você, não. Porque motivar, o que é a motivação? É um motivo para ação, para você agir. Mas quando você só tem uma motivação, então eu vou agir desse jeito que você está falando, Silvana, para transformar meu casamento. Fiquei motivada. Daqui a pouco, você pode perder esse motivo. Então, você precisa ter uma rota, você precisa traçar um caminho, você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa agir, ter planos para agir. Eu estou aqui para te ativar e te mostrar que é hora de agir. Quanto tempo você vai ficar esperando, se sentindo nesse estado de sofrimento no seu casamento? Quanto custa para você um dia sendo infeliz aí no seu casamento? Eu posso dizer que não tem como nem dar preço para isso. É muito ruim. É muito ruim. A única coisa que a gente tem na nossa vida é o agora. É esse momento. Quando eu fico presa aqui agora no passado, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo o meu passado agora. Se eu falar para você aqui qualquer coisa que aconteceu no meu passado, é como se eu estivesse vivendo isso nesse momento, porque a minha mente vai
viver essa situação novamente. Agora, se eu ficar aqui só planejando o meu futuro, a minha mente vai ficar lá, como se ela estivesse vivendo aquele futuro e ela vai o quê? Desperdiçar esse momento de agora. O que você tem é agora. Esse é o momento de agir. Esse é o seu momento de fazer algo por você. E o que você tem feito? Então, são 4 passos, que é a consciência, você entender a sua responsabilidade, você ter as ferramentas adequadas e a ação, agir de forma diferente, porque a ação muda essa situação que você está vivendo hoje. Então, esse é o passo aí para a mudança, para você sair desse estado de sofrimento no casamento e você entender que se você está infeliz hoje, se tem algo que está te deixando infeliz, é porque tem algo a ser curado dentro de você. E você só precisa saber o que fazer, tá bom? Então, esse era o tema de hoje. Chega de sofrer, tá cansada de sofrer no casamento? É o momento de ser casada e feliz, deixar essa infelicidade para lá. Entende que é o que eu falei. Quando acontece alguma coisa que está sinalizando que a relação não está boa, que está atrapalhando a relação, é aquela febre, mas existe algo por trás. No seu caso aí, esse ciúme exagerado que está hoje atrapalhando a sua relação é por conta dessa traição que você viveu anteriormente. E se você não cura essa ferida, você vai vivendo essa situação de controle, querendo controlar tudo, querendo controlar, e você vai sufocar, você vai atrapalhar esse seu relacionamento. Então você precisa, a primeira coisa é isso que você está fazendo agora. Eu estou te ajudando a tomar consciência disso. Então você toma consciência para você curar as suas feridas. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente toma consciência, quanto mais eu me entendo por que eu tenho essa reação, por que eu tomei essa decisão, por que essas pessoas estão na minha vida, quanto mais eu tenho consciência, mais eu consigo me curar. É só assim que a gente se cura. Primeiro tem que tomar consciência. Você vai ao médico para quê? Para você tomar consciência de que você tem aquela doença. Entende isso? Então eu tomei consciência de que eu tenho essa doença e aí sim eu vou me curar dessa doença. Então eu vou tratar essa doença. Então existem várias técnicas para você lidar aí com ciúmes, várias formas de você fazer. Dentro do método Cura do Casamento, eu tenho uma aula específica com várias técnicas só para o ciúme, como você, porque às vezes eu posso te ensinar uma técnica aqui, mas você pode se identificar com outra, entende? Então, se o seu marido não te dá aí motivos para ter ciúme, você sente esse ciúme exagerado, você precisa se controlar emocionalmente para não deixar que essa sua ferida atrapalhe o seu relacionamento hoje. Um dos exercícios que você pode fazer aí é imaginar que esse pensamento de ciúme não é você, é só um pensamento. Isso não é real, entende? Quando você toma consciência disso, então você imagina esse pensamento de ciúme, você pode imaginar ele assim, como se fosse aqueles balõezinhos assim de quadrinhos, e você vê ele indo embora, ele indo para o céu, ele indo embora, até ele ficar bem pequenininho e sumir. Pronto. Respira fundo, foi só um pensamento, isso não é real. Isso é só um pensamento que está dentro de você. Já estou te ensinando aí uma técnica. Grande beijo, até mais.